Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Para quem estuda de madrugada. Para quem não me conhece, meu nome é Edgar Marques, eu vou ficar com vocês com a disciplina de Didática da Educação. Nós vamos iniciar hoje com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para o concurso de professor, eles restringiram bastante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá bom? A Lei de Diretrizes e Bases, ela é a lei 9493 de 96, tá certo? Nós vamos pegar só alguns tópicos. Passa para mim, por favor. O que a gente vai fazer? Ó? Na aula de hoje, a gente vai falar a respeito do ensino fundamental. Na aula 2 vai ser educação de jovens e adultos. E na aula 3, a educação especial. Lembrando que o concurso para essa lei, 9493 de 96, ele pede apenas esses 3 tópicos, tá bom? Então vamos lá, começar com a aula 1. Características do ensino fundamental. Preste atenção para o concurso. Aí no site, no material de vocês vão ter a letra da lei, a literalidade, como está escrito lá na 9493. Vocês vão ter este slide, está lá disponível para vocês. E nesse slide a gente reduziu para o que é mais importante. A lei é desse tamanho, o que é mais importante para o nosso concurso é desse aqui que a gente vai estudar, tá bom? Lá também tem as questões que vocês devem estar trabalhando, aqui no final da aula eu vou parar um pouquinho, você vai responder, depois a gente retorna fazendo a correção. E vai ter também um gabarito, para que vocês em outro momento, na hora da revisão, possam estar fazendo novamente, tá bom? Então vamos lá, a respeito do ensino fundamental, o que a lei 9493 vai falar? Primeiro, ó, ela diz que o ensino fundamental, ele é obrigatório. É obrigação da União, dos estados e dos municípios fazerem com que haja disponibilidade de educação, seja ela ensino infantil, fundamental, médio, superior, tá certo? Quando nós falamos em obrigatoriedade da educação, o ensino fundamental vai estar inserido aqui, ó. Os municípios têm a obrigação de ofertar. Toda criança deve estar inserida numa escola, estudando, participando no dia a dia, juntamente com o corpo escolar, para que haja o desenvolvimento, a gente ainda vai ver daqui a pouco. A obrigação também, além desses entes federados, há uma obrigação conjunta dos pais ou dos responsáveis. Lembrando, nós estamos falando de ensino fundamental, tá bom? A gente vai ver mais na frente, se você tiver curiosidade de ler, a LDB, que o ensino médio é no que há de possibilidade de ofertar, e o ensino superior, ele é restritivo para aqueles que passam na etapa, né? Tem uma prova e eles devem passar, os que passam conseguem a vaga, os que não passam, infelizmente, vão ter que se dedicar mais. A duração, preste atenção, de 9 anos. A duração, hoje em dia, começa no ano 1 e termina no 9º ano. 99% dos nossos alunos para o concurso de professor já é professor do Estado. Isso aqui eles tiram de letra. Gratuito nas escolas públicas. Certo? Óbvio, gratuito nas escolas públicas. Idade inicial, 6 anos. Cuidado com as pegadinhas em concursos. Por quê? Porque eles costumam trocar os números. Idade inicial, 6 anos. A duração do ensino fundamental, ela deve ser de 9 anos. Jornada em sala de aula, ela é, em regra, de 4 horas. Jornada em sala de aula deve ser de 4 horas. Mas olha aqui o bisuzinho importante, ó. Progressivamente, ela pode ser estendida a tempo integral, tá bom? Então é interessante, países de primeiro mundo, não existe criança estar de manhã na escola, de tarde à noite na rua, ou à tarde na escola e de manhã na rua, não. Elas entram de manhã e saem de tarde. País de primeiro mundo é assim, o Brasil já está incorporando essa cultura e é bem importante para que as crianças elas tenham esse apoio da escola durante o dia todo, ok? Agora aqui eu separei para vocês algumas informações importantes que também cobram-se muito em concurso público. A primeira lá, ó, obrigatório conteúdo que trate do direito das crianças e dos adolescentes.
Material didático. Aqui de vez em quando tem uma confusão, você vê em telejornal, que o livro está abordando um tema que não é específico para criança, ou aquele livro tem cena de sexualidade, pornografia, que a criança não deva estar vendo. É obrigatório que todo e qualquer conteúdo em material didático, ele seja de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Será ministrado obrigatoriamente em língua portuguesa. Observação, a língua portuguesa, ela é regra. Toda e qualquer aula em âmbito nacional, obviamente, vai ser ministrada em língua portuguesa. É regra geral. Agora tem exceção. Veja, podendo língua indígena materna. A língua indígena materna não é para todos, mas para determinadas tribos. Ou seja, eles vão ter a língua portuguesa mais a língua indígena materna, tá bom? Preste atenção. Se disser lá no concurso que vai ser para as comunidades em geral, ou para as comunidades, língua portuguesa e língua indígena, não. Ninguém vai aprender a língua indígena. Eles vão dar continuidade àqueles que são tribos indígenas, tá bom? 3. Presencial. Podendo o ensino à distância complementar, quando for emergencial. O que é isso? O que está acontecendo hoje em dia? Vocês que são professores, eu inclusive tiro meu chapéu para vocês, o imaginador de cabeça que começou a ser a partir de março, quando foram proibidas as aulas presenciais e vocês tiveram que se virar, aprender a dar uma aula online para que o público de vocês, crianças de ensino fundamental, jovens de ensino médio, conseguisse absorver o conhecimento. E aí a gente analisa, rapaz, já é difícil o professor passar conhecimento na sala de aula, tete a tete, cara a cara com os alunos, imagine online. E os meios, nem todos têm computador, eu preciso de um celular com uma câmera boa, eu preciso de um ambiente confortável e favorável, eu preciso de internet. Então os professores precisaram se virar, porque no período de emergência, pandemia, cuidado pessoal, que às vezes lá no concurso público existe o tal da interdisciplinariedade. Então lá numa questão ele pega daqui e pega daqui também. Veja, a pandemia ela está ligada à aula à distância por culpa da questão emergencial. Mas também pode cair no concurso de vocês em atualidades, tá bom? Em atualidades pode cair no concurso de vocês. Facultado sistema de ciclos. Já a gente comenta aqui o que é o sistema de ciclos, eu imagino que vocês já entendam, tá bom? Mas vamos resumir, olha lá no slide do material. É obrigatório que nos materiais didáticos seja respeitado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele deve ser ministrado em todo o país em língua portuguesa. A exceção são algumas tribos em que vai ser usada a língua indígena, a língua materna indígena. O curso ele tem que ser presencial, podendo ser à distância, caso haja uma complementariedade, ou em caso de emergência, precisa ser em ciclos. Já eu falo sobre o ciclo. Essa parte de baixo, ele é obrigatório, todas as crianças devem estar estudando, ele dura 9 anos, do 1º ao 9º ano, ele é gratuito em escolas públicas, a idade inicial da criança deve ser de 6 anos, a jornada de sala de aula deve ser de 4 horas presenciais, podendo progressivamente ir para o tempo integral. Mas vamos falar um pouquinho aqui, sistema de ciclos. Passei, por favor. Ciclos. Não, deixa eu voltar só um pouquinho. Não está lá no material de vocês, mas outra obrigatoriedade que nós vamos encontrar lá na lei. Existe uma outra obrigatoriedade que nós vamos encontrar na lei. Passei. É o seguinte, A Lei 9493, em seu artigo 32, ela diz que é obrigatório o estudo sobre os símbolos nacionais
este será incluído como tema transversal no currículo do ensino fundamental. Ou seja, a criança ela precisa sair do ensino fundamental sabendo quais são nossos símbolos nacionais, quais são eles. Se cair lá no concurso de desenhos, a gente já sabe. Eu tenho o brasão, eu tenho a bandeira, eu tenho o selo e o hino nacional, tá bom? Obrigatório no ensino fundamental o entendimento, o conhecimento dos nossos 4 símbolos nacionais, tá certo? Passe aí, por favor. A respeito do ensino fundamental em ciclo, acompanha aí no slide, ó. Os ciclos organizam o tempo escolar de acordo com a fase de crescimento do ser humano. Eles podem ser divididos em etapas, referentes à primeira infância, 3 a 6 anos, a infância, 7 a 9 anos, a pré-adolescência, 10 e 11 anos, e a adolescência, 12 a 14 anos, ou ainda em ciclos de 2 ou 4 anos. Sistema concebido como alternativa ao tradicional sistema de séries, e na qual a avaliação é feita ao longo do ciclo, e não no fim de cada ano letivo. O sistema de ciclos tem base no regime de progressão continuada, uma perspectiva pedagógica em que a vida escolar e o currículo são assumidos e trabalhados em dimensões de tempos mais flexíveis. Dessa forma, o aluno não poderia ser reprovado no fim de cada ciclo. Olha só, o que isso quer dizer? É comum hoje em dia que eu faço o primeiro ano, sou avaliado, se passei eu vou para o segundo, se não passei eu fico no primeiro. Faço o segundo ano, faço o terceiro, faço o quarto, faço o quinto. E aí por diante. Os ciclos, eles juntam séries. Por exemplo, vamos supor que o primeiro ciclo seja o primeiro, segundo, terceiro ano. A criança vai estar no primeiro, vai passar para o segundo, vai passar para o terceiro, no final do terceiro é que ela é avaliada. Por que eles pensaram esses ciclos? Por alguns pontos importantes. Preste atenção. O primeiro, para evitar evasão escolar. Às vezes um aluno que ficou reprovado, ele resolve desistir do estudo porque ficou reprovado e não quer ficar numa série diferente da que os colegas ficaram. Ele não quer ficar com pessoas ou crianças, jovens mais novos do que ele. Evita a evasão escolar. Segundo, você como professor sabe, o processo de aprendizado ele é diferente de criança para criança. Tem criança que ela leva um pouco mais de tempo para poder adquirir conhecimento e tem criança que é mais rápida. Às vezes ela não aprendeu conhecimento no primeiro, aí consegue adquirir um pouquinho no segundo e está apta no terceiro. Então esse ciclo em que juntou 3 anos faz com que lá no final do terceiro ciclo ele possa ser aprovado para o próximo, tá bom? Então ajuda lá na reprovação, fazendo com que a avaliação continuada seja um pouco mais extensa, ajuda com que não haja aquela evasão, naquele desânimo do aluno que ficou reprovado, que vai ficar com outra classe, com pessoas mais jovens, e ajuda também na questão do aprendizado, que alguns alunos eles sofrem um pouco para adquirir, absorver conhecimento. Portanto, a avaliação no final do ciclo ficaria um pouco melhor, tá bom? A lei vai dizer que não é proibido, pode acontecer dessa forma. Para o nosso concurso, vamos memorizar isso aí. Lá no material de vocês, olha aí no slide, uma parte importante que tem aí é quando ele vai falar em que haverá uma progressão continuada. Passe aí, por favor. A progressão continuada, ela é diferente de progressão obrigatória. Cuidado no concurso. A progressão continuada, ela é diferente da progressão obrigatória. Aí no material de vocês, aí vai dizer direitinho o que é a progressão continuada, o que é a progressão obrigatória. Eu vou resumir aqui para a gente ganhar tempo, mas lá no material você dá uma lida, escreve bastante para conseguir a diferença. Progressão continuada é quando eu, como professor, eu entendo que o aluno, embora ele não tenha adquirido conhecimento suficiente, ele consegue, na continuidade do seu esforço, da sua dedicação, do meu trabalho como professor com ele, fazer com que, com o passar do tempo, ele progredindo de série, ele consiga estar aprendendo. A progressão obrigatória, ela dá uma ideia de que você, sabendo ou não sabendo, vai ser aprovado. Você conseguindo conhecimento mínimo ou não, você vai ser aprovado. Isso não existe, tá bom? Então, progressão continuada, ela é possível segundo a LDB. Progressão obrigatória,
não pode existir de jeito nenhum, porque isso iria atrapalhar o aprendizado, ia fazer com que o aluno, percebendo que não iria ficar reprovado, não estava nem aí para estudar, isso ia atrapalhar os trabalhos dos professores, o trabalho de todo aquele pensamento, de um currículo, para que ele possa adquirir informação, tá bom? Progressiva pode, obrigatória não vai poder. Vamos lá passar para o seguinte. Vai falar o seguinte, ó, objetivo do ensino fundamental. Eu lembro que uma vez eu fazia um ensino fundamental, era bem novo. E aí eu falei não sei o que com uma das pessoas que trabalhavam na escola. Ela perguntou o que eu estava fazendo na escola, se eu não estava aprendendo. Eu respondi para ela que na escola eu era obrigado a aprender a ler e escrever e que a educação a escola não iria me dar. Mas olha o que a lei vai falar a respeito do objetivo do ensino fundamental. 1. Desenvolvimento da capacidade de aprender a leitura, a escrita e o cálculo. É objetivo do ensino fundamental o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. Ainda é objetivo do ensino fundamental a compreensão, ou seja, o professor ser tão importante na sociedade que ele vai abrir a cabeça de um ser para que ele possa ver o mundo de uma forma diferente. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que fundamentam a sociedade. Tudo isso é objetivo do ensino fundamental. Detalhe, pessoal, ó, esse slidezinho está bem bonitinho, mastigado, mas você precisa escrever para aprender, certo? Ler não é estudar. Escreva os objetivos. Primeiro objetivo, domínio, leitura, escrita e cálculo. Segundo, compreensão de ambiente natural e social, compreensão de sistema político, compreensão de tecnologia, compreensão de arte, compreensão de valores que fundamentam a sociedade, tá bom? Vamos lá seguir adiante. Ainda é o objetivo do ensino fundamental o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de sociedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Resumindo, você, professor, imbuído na obrigação e nos objetivos da escola, você vai fazer com que o seu aluno aprenda a ler, a escrever, a calcular, bem como seja um bom cidadão com os valores, tenha reciprocidade e tolerância, tá bom? Além de ter um bom convívio familiar e social. Tudo isso é obrigação de você como professor, certo? O ensino religioso é outra peça importante e fundamental. Tem algumas características que a lei vai falar a respeito do ensino religioso. Vamos acompanhar aí no slide o que vai tratar. Ó. Ensino religioso é de matrícula facultativa, ou seja, não obrigatória. Você não pode obrigar o aluno a participar dos eventos religiosos da escola ou de qualquer coisa do tipo, porque ele é não obrigatório. Ela é parte integrante da formação cidadã, a disciplina nos horários normais da escola pública, ou seja, se o aluno ele tem aula no período matutino, a aula pela manhã, o ensino religioso tem que ser na manhã. Não posso, por exemplo, vamos pegar o ensino religioso aqui, escolher quem quer, e a gente coloca uma aula extra à tarde, uma aula extra à noite, uma aula extra no final de semana. Não pode. É no meio dos horários normais. Estamos falando em escolas públicas. O nosso concurso, as observações lá no azulzinho, ó. Primeiro, proselitismo. O que é proselitismo? Uma coisa é eu ensinar a educação religiosa como professor, em que eu vou abrir mão de tentar converter ou convencer os alunos. Eu sou católico e aí eu quero abrir a cabeça do meu aluno que é ateu ou do meu aluno que tem outra religião, e aí eu quero forçadamente fazer com que ele acredite na minha doutrina, certo? Não pode. Isso é proselitismo, isso é proibido, não pode.
Sistema de ensino, ele tem duas características importantes, ó. Os conteúdos do ensino, eles são regularizados pelo sistema, tá bom? É um sistema que ele vai ver quais os assuntos e tópicos mais importantes que vão ser colocados na grade curricular. E o segundo, a habilitação e formação de professores, também é um sistema que vai determinar. Então o sistema ele determina quem são os professores que são capacitados e formados para dar aula e quais os conteúdos vão ser dados nas aulas de educação religiosa, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para você, você vai pausar aí a aula, você vai responder, só são 5 questões. Você vai responder as 5 questões e a gente retorna gabaritando elas, tá bom? Ok? Então vamos lá retornar, vamos gabaritar lá o material que vocês já responderam. Vamos fazer essas questões, lembrando que você vai responder as questões sem olhar para nenhum material, você vai fazer suas anotações, vai fazer as questões. Entenda que errar a questão faz parte do aprendizado. Então eu errei, eu escrevo do lado por que eu errei, por que eu acertei, tá bom? Então vamos lá, a primeira questão é o seguinte, ó. Com base na LDB, verifique o item incorreto. Às vezes, os nossos alunos perdem questão porque eles só olham para o item correto. É comum que quando a gente está respondendo, a gente procura lá o que é certo, mas tem um exceto, tem um incorreto, tá bom? Aquele que é o incorreto, ó, a letra A diz o seguinte: o ensino fundamental é obrigatório, correto? O ensino fundamental ele tem duração de 6 anos, errado. 9 anos. O que está errado? Letra B. A letra C diz o seguinte, ó, gratuito na escola pública, correto? Iniciando-se aos 6 anos de idade, correto também. Lá no material de vocês, lá no portal, eu coloquei a questão, eu coloquei o artigo para que você possa ir na letra da lei e verificar o que está certo, o que está errado, tá bom? Vamos lá dar continuidade. Próxima questão diz o seguinte: segundo a lei 9493/96, o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante os seguintes itens, exceto só uma está errada. Letra A. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, do cálculo e ciências. Opa! Leitura, cálculo e escrita. Certo? Escrita. Questão incorreta, a letra A. Vamos conferir as outras. Letra B. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores que fundamentam a sociedade. Perfeito. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Ok. A letra D. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Também correto, o gabarito é a letra A. Está errado porque não tem ciências, é escrita. Vamos lá para a questão 3. Acompanha aí no material de vocês. Questão 3 é o seguinte, ó. Sobre o que dispõe a LDB a respeito do ensino fundamental. Está, agora aqui é o correto. Está correto o item. Letra A. Letra A. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos, bem como o estudo sobre símbolos nacionais. Letra B. O estabelecimento que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental, o regime de progressão automática. Opa! Letra C. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurando às comunidades a utilização de línguas indígenas maternas e processos próprios de aprendizagem. Letra D. O ensino fundamental será presencial,
sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem em situações emergenciais. E letra E. O currículo do ensino fundamental poderá incluir conteúdo que trate dos direitos da criança e dos adolescentes, tendo como diretriz que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observar a produção e distribuição de material didático adequado. Vamos lá, item por item. A letra A é o seguinte, é facultado do sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclo, bem como o estudo sobre os símbolos nacionais. Questão está errada, porque estudar sobre símbolo nacional, ele não é facultado. Símbolo nacional, ele é obrigatório. A letra B diz o seguinte, os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental regime de progressão automática. Não haverá progressão automática. Letra C. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. As sagradas comunidades, a utilização de língua indígena. Errado. A utilização de língua indígena é somente para a comunidade indígena. Não é as comunidades, é especificamente comunidade indígena. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Ok. O currículo do ensino fundamental poderá incluir conteúdo que trate dos direitos da criança e dos adolescentes, tendo como diretriz que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observar a produção e distribuição de material. Essa aqui está bem interessante, mas veja, há uma grande diferença entre o poderá, ele é diferente do deverá. Caiu no concurso, essa palavrinha aqui, poderá, ele dá uma faculdade, ele dá uma possibilidade. Certo? O poderá, ele não obriga. O deverá, ele obriga a fazer. Certo? Está errado porque não é poderá, é deverá fazer, tá bom? Então, gabarito, letra D de dado. Vamos para a questão 4. Observe os seguintes itens. Acompanhe aí no material de vocês. O ensino religioso de matrícula facultativa. 2. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 3. Assegurado o respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 4. As secretarias de educação regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Encontrei um erro aqui. Não é a Secretaria de Educação que vai regulamentar, é o sistema. O sistema que deve regulamentar. 5. Os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição do conteúdo do ensino religioso. Correto também. Gabarito, letra E. Questão 1, 2, 3 e 5 estão corretas. Quinta questão, para finalizar, acompanhe aí no material de vocês, diz o seguinte: observe os seguintes itens. 1. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 2. São proibidos os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nessa lei. Proibido não. Bom, pode acontecer? Pode, mas proibido a lei não vai falar.
3. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Ok, também. Gabarito, letra C, 1 e 3 estão corretos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula 1 da LDB. Nós falamos exclusivamente do ensino fundamental. Nós pegamos os tópicos, pegamos o que era mais importante, mas no material de vocês aí eu separei a literalidade da lei, a lei completa a respeito do ensino fundamental. Dá uma lida, se errou questão, refaça as questões, veja onde errou, anote os seus erros para não cometer o mesmo erro, tá bom? Até a próxima aula.